Bom, a ideia dessa live aqui, desse momento nosso, é de mostrar para vocês que os 5 sentidos que temos, né, o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar, são responsáveis por maior parte da nossa aprendizagem. Então, isso tem tudo a ver com a alfabetização, que é o momento em que a gente vai preparar as crianças para elas, para uma nova fase da vida, onde elas começam a decodificar e aprender a ler, né? Então, todos aí, vou falar sobre os métodos de alfabetização, todos vocês que estão dentro da área da educação já ouviu falar, ou já estudou, ou conhece muito bem os 2 grupos de métodos de alfabetização, que é o grupo dos sintéticos e do analítico, né? Então, dentro dos sintéticos, nós temos um que eu gosto muito e falo e continuo defendendo a ideia, que é o fônico, né? O método fônico. Mas esse método fônico, é lógico que ele não serve para todo mundo, tem crianças com necessidades especiais, ou que não tem nenhuma necessidade nem dificuldade especial, mas não consegue se adaptar a ele. Então, por isso eu defendo a ideia de que vocês precisam avaliar sempre, ter ali o portfólio de avaliação, né? E registrando, porque precisa saber onde é que a criança aprende melhor, tá? Então, independente do método que vocês seguem, lá desde o pré, eu falo pré-escola, né? Mas assim, as crianças de 4 anos, 5 anos, primeiro ano e segundo ano, já dentro da alfabetização, é muito importante que as professoras do infantil dessa fase, com as professoras do ensino fundamental dessa fase, se interajam, porque uma prepara, a outra conclui o trabalho. Então, é muito importante essa ligação. Quem for coordenadora pedagógica aí sabe do que eu tô falando, e é bom todo mundo ter essa consciência de que pelo menos 1 ou 2 reuniões no ano precisa de incluir o pessoal aí da educação infantil junto com o da alfabetização, porque é um trabalho único, né, pessoal? Vocês concordam comigo? E aí, desde a preparação até a conclusão da alfabetização, eu vou sugerir aqui 6 dicas muito importantes, tá? Então, antes dessas dicas, eu estou falando sobre os métodos para vocês, para ficar claro que eu não vou falar para vocês usarem o método X, o método Y, não. Vocês vão, a minha sugestão é que vocês façam, né, avaliações para ver de onde é que vocês precisam partir com o trabalho de vocês, e incluir a alfabetização com os 5 sentidos, que é o assunto de hoje aqui, tá? Deixa eu ver esse aqui, que eu acho que eu gostei desse comentário. Sou educadora de educação infantil e utilizo esse método, é fantástico, muito bem. Eu também gosto muito e por isso eu sempre falo dele, né? Mas, vamos lá, por partes pra gente não confundir, certo? Não vou falar de cada método. Se vocês tiverem interesse que eu faça uma live aqui falando sobre os métodos de alfabetização, comenta aí pra mim, coloca na caixinha de pergunta: Ediana, eu quero que você faça uma live sobre os métodos de alfabetização, porque eu gosto do jeito que você explica e eu acho que eu vou conseguir entender melhor sobre os métodos de alfabetização. Pode colocar aí pra mim alguma coisa assim, tá? Que eu vou analisar e eu vou fazer lives a respeito desse assunto, se for o interesse de vocês, é claro. Bom, vamos às dicas. Então, já sabemos que tem vários métodos e que cada uma de vocês, cada escola, cada coordenação, cada professora alfabetizadora, cada professor de educação infantil lá dos 5 anos de idade, vai preparar seus alunos usando o método que é mais conveniente ali para o grupo, certo? Ou os métodos, né? Porque é muito bom também saber que a gente não é obrigado a usar uma linha só, um método só, isso até atrapalha às vezes, certo? Ah, quer, por favor? Nossa, todo mundo quer, gente, então tá bom. Muita gente comentando que quer, certo? Então eu vou preparar uma live para 1 ou 2, né, gente? Porque o assunto é amplo, então eu posso montar uma live para falar dos sintéticos
e depois eu monto uma live para falar dos analíticos, certo? Vocês concordam comigo? Muita gente pedindo, então tá bom. Certinho, já ficou claro que o pessoal quer. Que bom, eu fico muito feliz. Vamos às dicas. Anotem aí, gente. Primeira dica que eu vou dar hoje a respeito da alfabetização. Do processo de alfabetização. Que seja ele lá na preparação da educação infantil ou até o 2º ano lá quando vocês estiverem concluindo. A primeira é avalie, mas não é aquela avaliação que vocês colocam uma folha em cima de uma mesa e pede para o aluno responder as questões ali ou montar. Não é isso que eu estou falando. Usem o portfólio de avaliação, que eu já sugeri aqui numa das minhas lives. O portfólio de avaliação eu vou pegar para te mostrar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá, meu portfólio não tá aqui, eu vou procurar ele. Tá por aqui. Achei. Olha, para quem não conhece o portfólio de avaliação, a estrutura dele é única e exclusivamente para avaliar, mas é um documento que a professora tem, que guarda para registro, para comprovar o seu próprio trabalho, para comprovar os métodos que usou, o que deu certo, o que não deu certo. E aí eu montei com muito carinho, né? Fiz uma pasta e coloquei nessa pasta folhas de forma organizada, que eu acho que todo mundo entendeu. Quem adquiriu aí esse arquivo aqui já falou pra mim que gostou muito. É porque eu falo assim, se a pessoa não tem muita facilidade de organizar, esse material que tá ótimo. É uma pasta, tá? Eu sugiro essas pastas que tem esses grampos aqui, ó. Tá? E aí eu coloquei uma bonequinha, porque eu gosto de estar enfeitando toda o material, né? E na primeira página, eu sugeri pro pessoal colocar uma folha aonde a gente faz algumas perguntas para nós mesmos, assim, ó. Por exemplo, vou abrir o portfólio lá para avaliar o grupo ou tal aluno. Aí eu pergunto assim, para mim mesmo, os alunos tiveram dificuldade em realizar essa tarefa? Devo repetir essa atividade usando outras estratégias? E assim eu coloquei algumas outras perguntas aqui, tá? Fiz essas perguntas para mim, eu vou responder dentro do material aqui. Aí tem uma ficha que ela é individual. Aí eu coloco nome da atividade, qual que é o nome, o objetivo da atividade, qual que é o eixo lá que trabalha na BNCC, tem que estar alinhadinho, tá? Todo o seu material que você vai trabalhar tem que estar alinhado. O nome do aluno e a data. Aí aqui eu coloquei uma foto, eu imprimi uma foto qualquer, coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, que é bom registrar, tá? E colar aqui a criança fazendo atividade e vocês colam aí nesse material. E aqui eu deixei algumas linhas para vocês registrarem, olha. Nessa atividade, a aluna demonstra dificuldade em diferenciar as letras dos números, por exemplo. Reconhece o nome gráfico, mas porém não tem compreensão fonológica. Aí você já avaliou dessa forma aqui, você já vai poder partir daí para uma nova atividade, né? Você vai saber de onde, para onde você vai agora. Então, uma ficha para cada aluno. Isso de acordo com as atividades que vocês estiverem dando, sejam elas online ou presenciais. Avaliar dessa forma, gente, é assim, é obter resultado positivo, eu garanto. Depois, uma ficha para turma, ficha de avaliações da turma. Atividades em grupos, aí aqui eu coloquei foto também, tá? Colei foto, colei aqui do lado. E aqui nessas linhas as escritas. Coisa muito importante é assinar todas as folhas, porque isso é um documento onde você pode apresentar para a coordenação pedagógica, você pode apresentar para a direção da escola, numa reunião de pais, para quem tiver alguma dúvida do seu trabalho, certo? Se você está agindo
está se dando o máximo ali, mas ninguém reconhece seu trabalho. Então, bora mostrar as estratégias, o que está sendo trabalhado. Aí aqui tem foto, tem registro de um pequeno relatório ali que você faz, né? E depois tem um anexo aqui que você coloca as atividades. Aí você não vai estar avaliando nem a turma, nem a criança individualmente. Você vai avaliar aqui a atividade que você deu para a turma e como que foi o trabalho deles. Aí eu coloquei quadradinho aqui porque é para ocupar menos espaço, mas eu acho que vocês podem colocar elas abertas, não sei, de outra forma. Por exemplo, eu imprimi uma atividade normal, qualquer uma lá que você tiver dado, eu pus qualquer uma aqui. Coloquei a atividade aqui, aí do ladinho aqui tem uma seta e eu vou fazer as observações a respeito dessa atividade. E aqui você pode imprimir várias folhas dessa e fazer colocar todo o seu trabalho aí também. Para saber qual atividade que você gostou, porque aí chega o ano que vem, às vezes você tem até a ideia da atividade para dar para a turma, que também é daquele ano, ou que precisa daquele mesmo tipo de atividade, mas você registrou ali que não foi muito legal, ou que foi muito bom, então você só dá uma inovada naquela atividade, trabalha ela de novo, né? Não tem problema nenhum, não vejo mal nenhum nisso. Aqui você faz comparações. Essa última página você faz comparações, tá? Você compara uma atividade que deu certo com uma atividade que não deu certo. Porque sempre que você vir aqui, você vai ver, então é melhor eu agir assim, porque a estratégia que eu usei de outra forma não deu muito certo. Então, tudo bonitinho. E aí, gente, eu que montei toda a estrutura, eu que coloquei os quadradinhos para vocês colarem as fotos. Aqui, olha, eu coloquei qualquer foto aqui, mas é lugar de colocar a foto das crianças, tá? E todas as páginas eu deixo um espaço para assinatura. E como foi uma sugestão muito bonitinha, todo mundo ficou interessado, eu disponibilizei o arquivo em PDF, desse jeitinho, bem colorido, bem organizado, e um manual de instrução para vocês usarem esse material. E ele custa só R$27, gente. R$27 para vocês trabalhar o ano inteiro, trabalhar o ano que vem e fazer muitos trabalhos com esse método aqui. Então, primeira dica que eu tenho para vocês alfabetizar legal é começar lá do comecinho, do começo, lá onde vocês vão se planejar. Bom, meu portfólio tá pronto para ser usado, então uma preocupação a menos, tá? Porque aí vocês vão avaliar o próprio trabalho, vão avaliar o trabalho das crianças e vão avaliar a reação da atividade em grupo ali da sala. Então é uma estrutura muito legal aí. Como que esse material vai estar? Sim, esse material está no portal dos projetos lúdicos, tá bom? Mas quem não quiser entrar no portal, achar que não é o momento, que não precisa, não quer o portal por enquanto, aí pode adquirir só o portfólio, tá? Ele custa só R$27, esse arquivo coloridinho, bonitinho assim, junto com o manual de instruções, onde eu falo, você vai avaliar assim, tudo que eu tô explicando aqui agora, tá lá explicadinho para vocês, tá? Quantas páginas vocês imprimem, a ordem que vocês colocam, tudo mais. E o link para adquirir esse material tá lá na minha bio. Depois vocês vão lá, não precisa sair da live para isso não, tá? Vocês vão depois lá na minha bio, debaixo da minha foto, tem um link. Aí vai abrir uma página e vai aparecer vários botões. Esse portfólio é o terceiro botão, tá escrito lá, portfólio de avaliação. É só clicar lá e já, tá? E adquirir para vocês trabalhar. Bom, primeira dica foi dada. O problema da live no Instagram, gente, que só pode 1 hora, tá? Então, muita gente não sabe, acha que a gente pode ficar aqui falando o tempo todo, mas a gente precisa usar cada detalhe da live mesmo, porque a gente só pode ficar aqui durante 1 hora. Deixa eu ver as dúvidas, né? Porque o pessoal surgiu dúvida aí a respeito. Sim, Ana Patrícia, eu faço ele assim, enfeitadinho, ele tá lá para imprimir. Ele tá lá nesse arquivo, se você adquirir ele por R$27,
tá lá todo coloridinho desse jeito. Se você colocar numa impressora para imprimir colorido, ele vai sair todo lindo, maravilhoso, igual eu mostrei aqui nessa live, tá? Tudo bem explicadinho. Esse arquivo, do jeito que eu imprimi, vocês vão conseguir imprimir lá, tá? No portal tem desse jeitinho, sim, com instruções e tudo. No portal dos projetos lúdicos tem. Isso já está disponível lá. Deixa eu ver as dúvidas. Esse portfólio é do professor, por exemplo. Esse portfólio é do professor, por exemplo, ter um controle em registro seu de acompanhamento? Sim, Aline. Esse portfólio é de uso do professor, se você não quiser deixar ele na escola. Pessoal, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora sobre esse portfólio. Fotos é um documento muito particular, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado com os direitos das crianças, certo? Então, vocês não podem divulgar foto das crianças sem autorização dos pais. Vocês não podem sair tirando foto das crianças e depois levar esse material para mostrar para todo mundo. Não pode. Então, é um documento. Ou vocês vão ter ele pessoalmente guardado lá no seu armário, para sempre lembrar dessa palavra aqui um minutinho. Se a conexão ficar ruim, vocês me avisam, tá bom? E aí, tomem bastante cuidado a respeito das fotos, certo? Com direitos reservados das crianças, ok? Corretíssimo, né, pessoal? Isso aí, tomar muito cuidado, porque o pessoal adora ferrar um professor, ficar apontando e falando, porque você tá fazendo isso, né? E aí cai em cima do professor e aí é só problema, tá? Então, esse documento é sim seu, você pode levar para casa, é seu documento, você fez, a não ser que a sua escola exija isso no começo do ano e fala, não, eu quero ele no final do ano, aí você faz um para a escola e um para você, né? Eu sugiro assim. Bom, mais alguma dúvida sobre isso? Obrigado por responder minha pergunta e que bom. Podemos usar um personagem escolhido por eles para colocar no lugar da foto? Ô, Michele Xavier, preste atenção a respeito da foto. A foto é para registrar, por exemplo, a atividade que você vai colocar lá é do momento em que você está usando o método fônico das boquinhas, por exemplo. E aí deu um material para eles fazer lá manual ou uma brincadeira que eles vão montar algum brinquedo, alguma coisa ali, ou uma pintura a respeito desse método. Então, vocês vão tirar foto das crianças fazendo essa atividade e registrar ali do lado. Então, não tem muito a ver você colocar uma foto que não seja relacionada ao momento da atividade, tá? Então, a ideia é essa, você contar ali no portfólio de avaliação que eu acabei de explicar, como ocorreu a atividade, se você teve resultado bom nela, se não, e colocar a foto das crianças. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado. Mas a minha professora, gente, a minha professora de primeira série na época, porque eu nasci em 85, então fui alfabetizada, era primeira série. Ela tem foto de mim até hoje, então assim, ela não saiu divulgando pra ninguém, e nem mesmo eu achei ruim com isso, porque ela sempre me surpreende ainda falando que tem essas fotos. Então, com muito carinho, vocês guardem, né? E é um arquivo, é um documento que vocês vão ter aí. Bom, fechando aqui, pessoal, a respeito da primeira dica, vamos à segunda. Não se prenda a um método só. Por quê? Porque eu falei isso lá no comecinho. Uma frase muito bacana, anotem aí, tá? Uma frase muito bacana a respeito do que a neurociência fala sobre a aprendizagem e que eu registro e levo comigo é o seguinte: se existem muitas, lá fala assim, que não existe limitados e atrasados, porque se existe muitas maneiras de aprender, existe também muitas maneiras de ensinar. Entendeu? Então, não existe o limitado, não existe o atrasado.
Se existe muitas maneiras de aprender, também existe muitas maneiras de ensinar. E a gente tem que se adaptar a isso, né? Se a gente quer fazer um bom trabalho, se a gente quer ver resultado no nosso trabalho. Se você tá aqui assistindo a minha live porque você tem interesse no assunto, então você é uma das que se preocupa com aquilo que você está fazendo ou com o que vai fazer se você é estudante. E é muito bom carregar dentro do coração isso, porque você não vai... Isso é uma coisa que foi vindo durante muitos anos na educação, uma linha de pensamento muito reta, e não, a gente está lidando com, tipo assim, 10 alunos numa sala de aula, são 10 cabecinhas pensantes e não são iguais. Podem sim ser coincidentemente iguais, mas são 10 maneiras de estimulação neural diferente, né? Então, uns vão receber estímulos melhores de um lado, outros de outro, no outro sentido. Então, é por aí que a gente tem que pensar, tá? Então, não se prenda a um método de alfabetização. O método fônico não vai funcionar para alunos que têm dificuldade auditiva ou até deficiência auditiva. O método fônico não vai funcionar para autistas, porque o autismo, ele tem uma limitação nesse sentido. Muitas vezes ele tem um hiperfoco e ele não ouve mais nada do que está em volta dele. Então, você vai trabalhar com crianças que às vezes nem foram diagnosticadas, mas têm certas limitações. Então, por isso, utilize os métodos que adaptarem a sua turma, ao seu aluno, né? Às vezes você é professora particular, dá aula de reforço, procura ver bem a fundo aí o que você realmente... Assim, o que você realmente vê sobre o que a criança precisa, tá? Dica número 3, conexões. Os sentidos ativam conexões no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, os neurônios se comunicam e por isso ele precisa de receber estímulos. E aí você vai estimular com a audição, você vai estimular com a visão, você vai estimular com a fala, com o paladar, no caso. O cheiro, gente, quando eu trabalhava... Quando eu estava estudando, quando eu era criança, eu estava na sala de aula, quem aí lembra do mimeógrafo? Daquela máquina de rodar folhinhas e produzir as atividades. E o cheiro daquilo lá me marcava, às vezes hoje eu lembro de atividades que fazia na época por causa do cheiro. O cheiro marca muito. Então, eu sugiro... Já vi professores fazerem, eu já fiz muitas vezes na sala de aula e era um sucesso o cheirinho, tá? Então, eu modificava o cheirinho. Às vezes eu era um cheirinho, porque depende do cheiro, causa alergia e tudo mais. Então, assim, às vezes eu usava um spray de erva doce, às vezes, que não fosse doce, sempre os mais suaves, às vezes algum de morango. Pra aquele cheirinho... marcar o momento para as crianças. Elas já entravam na sala e falavam, que cheirinho, professora. E aí aquilo já tornava o momento diferente, já ajudava eles a entender que... já ajudava eles a entender que naquele momento a aula ia ser um pouco diferente e que o cheirinho, em outro lugar que ele fosse sentir aquele cheiro, ele ia lembrar daquilo que foi ensinado para ele. Então, como a gente recebe esses estímulos pelos sentidos, e essa conversa dos neurônios formam as memórias, e as memórias formam a aprendizagem. Deixa eu ver, que eu achei interessante aqui, gente. Trabalhei uma creche. Depois eu falo mais sobre o portfólio, tá? Porque tem gente que realmente me pediu a respeito do portfólio individual. Então, o cheirinho nós adultos achamos que isso pra nós é tão, né? Você passa um perfume pra ir a algum lugar, você usa um sabonete mais cheiroso, e faz parte do nosso dia a dia, mas a gente não pode esquecer que as crianças também são marcadas por isso, tá? Então, como eu estava falando, a conversa entre os neurônios, elas se transformam, elas se comunicam ali, e o registro dessa comunicação se torna memórias. E as memórias precisam ser concretizadas e terem ligações umas com as outras. Olha que interessante.
As memórias, elas precisam se ligar, se reconstruir e formar a rede de aprendizagem. Formando essa rede de aprendizagem, pronto, concretizou. Pessoal, bastante atenção agora. Vocês fazem sobre andar de bicicleta, nadar. Alguém esquece, a não ser que bate a cabeça, perde a memória, acontece alguma coisa. Mas alguém passa 20 anos, às vezes, sem andar de bicicleta, acha que desaprendeu, não desaprendeu. Perde a prática, mas não esquece como anda de bicicleta. A gente sente, a gente entra numa euforia, né? O cheiro da terra, ou às vezes do parque, ou às vezes marca o momento. A gente tem que olhar alguém andando de bicicleta. Você esqueceu de como você andou de bicicleta, mas quando a gente vai ensinar uma criança, a gente vê que tudo isso faz parte. A criança toca na bicicleta, às vezes ela cai e sente a dor. Ela sente, ela fala. A minha filha, quando foi aprendendo a andar de bicicleta, ela repetia o que eu falava para ela ver se ela não esquecia que ela tinha que fazer aquele percurso ali. Então, ela sentia aquela ansiedade. Gente, trabalhou com os sentidos, pronto. Aí foi só questão de repetir algumas vezes e a criança já estava aprendendo a andar de bicicleta. Nadar, a mesma coisa. Precisa ver, né? Às vezes aprende, mas assim, por instinto, vamos pensar? Não sei. Mas eu já levo mais pro lado de uma aula de natação e tal, onde a criança aprende, nunca mais ela esquece. Ali a criança sente o cheiro do protetor solar, o gosto da água, o toque na água, você vê o professor ensinando. Então, são 5 sentidos que tá ali estimulando o cérebro da criança para formar uma rede de memórias, uma junto com a outra, e aquilo se tornar uma aprendizagem. É isso que eu vim trazer para vocês hoje. Pois é, gente, muita gente não aprendeu. Bom, eu acho que é o jeito que ensinaram, ou alguma crença que vocês têm na cabeça, que desde pequenininha a gente costuma ter crenças tipo assim, eu não vou conseguir. Aí você realmente não consegue. Se você acredita que você não consegue, o seu cérebro, ele determina isso, tá? E se você tiver num momento de muita tensão também, muito estresse também atrapalha a aprendizagem, eu vou falar sobre isso agora mesmo. Tá, então tá aí. Gente, eu sugiro o cheirinho para a sala de aula, viu? Para marcar o ambiente, ou pelo menos não todas as aulas. Pessoal, online esse cheirinho pode ser nas atividades, tá? Vocês deixam uma atividade mais cheirosinha. Gente, hoje a gente vai aprender sobre sobre rimas, né? E aí a atividade tá cheirosa. Toda atividade de rima vai ter aquele cheirinho, que passa em 5 dias, mas repetiu a atividade, repetiu o cheirinho, tá? E eu sugiro isso. Culinária, muito bom, gente. Culinária com criança. Já fiz biscoitinhos com as crianças, as massinhas de docinho também, mas já fiz biscoitinhos onde as crianças faziam as letras, assavam, a gente sentia o cheiro do forno. E cada criança levava a letra embora num pratinho, com saquinho. Todo mundo usava touca, luva. E aí o paladar daquela aula já estava concretizado, pronto. Então é um trabalho junto com o outro. Não estou sugerindo só o cheirinho ou só a culinária. Uma coisa após a outra. A massinha, alguém falou aí da massinha, tem vários tipos de massinha, aquela massinha que a gente compra no supermercado ou nas papelarias, que tem um cheirinho próprio, né? E tem aquela feita com maisena. Quem sabe fazer massinha com maisena, condicionador de cabelo, maisena, que é amido de milho, né, gente? A gente não conhece, eu tô falando. É amido de milho e corante. Recursos visuais que a gente já tá mais acostumado, que já é a folhinha, onde a criança vai pintar, colorir, parará, ou da sala de aula, ou do painel que você estiver dando aula online, recurso visual.
E sons, eu gostava de sempre acolher os meus alunos com uma música bem tranquilizante, calminha. No momento da brincadeira, músicas mais agitadas. E no momento de alguma atividade legal, colocava um som, depois desligava, colocava um som, depois desligava, porque isso ajuda a chamar a atenção das crianças, tá? Isso também. A mudança de tonalidade de voz prende muita atenção das crianças. Quem comprou o meu e-book do ensino lúdico de 0 a 5 anos sabe do que eu tô falando, né, pessoal? Quem tá aí que comprou o e-book, eu sugeri lá sobre a tonalidade de voz. De repente fala muito alto, mas para chamar a atenção das crianças e elas começarem a ouvir você e você poder falar com eles mais baixo, contar histórias, gesticulando e falando mais alto, falando mais baixo, porque isso chama a atenção das crianças. Se você e de nós também. Se vocês vão a uma palestra e a pessoa só fala assim, num tom de voz, e vai falando assim, vocês vão ouvindo e aquilo vai dando sono, e aí o seu cérebro não é estimulado, a sua visão não é estimulada, e aí você fica cansativo, né? Então já ficou cansativo só a live de eu ficar falando assim, né, gente? E aí é isso aí, gente. Para dar aula tem que ter coragem mesmo, vai alfabetizar as crianças, vamos falar com várias tonalidades de voz, vamos aproveitar aí o que a gente tem com o nosso próprio corpo, com a nossa voz mesmo, tá? Pessoal, as emoções, essa é memória. Memória e aprendizagem, diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu desenhei só para vocês entenderem, ó. A memória, quando você memoriza 3 vezes 7, 21 já vem na cabeça, você decorou. Aí, essa memória já te traz a resposta aqui, ó. Isso é memória, tá? Decorou, ela vem através de uma linha. Se você aprendeu sobre multiplicação, por exemplo, ou sobre a formação das palavras, qualquer assunto que for. Aqui a gente tá falando de alfabetização, então vamos falar sobre as palavras. Memorizou, é um caminho reto. Ali, a grande chance de esquecer é muita. Mas se você aprendeu, existe uma rede de aprendizagem no nosso cérebro. Você aprendeu que o 3 vezes 7, ele pode ser 7 copinhos com... Aí já vem pra cá. 7 copinhos com 3 palitos dentro. Ou 3 copinhos com 7 palitos dentro. Ou de uma outra forma que a professora ensinou. E aí vai formando uma rede de aprendizagem, no qual dá o mesmo resultado que da memória. Mas aqui... Quando você forma essa rede de aprendizagem, é muito difícil de esquecer. É a questão de nadar, de andar de bicicleta, é a questão de falar a nossa linguagem, né? Você aprendeu assim, você juntou uma coisa com a outra, recebeu estímulos de várias formas e resultou nessa rede de aprendizagem, certo? Para quem tem algum acidente, acontece alguma coisa, bate com a cabeça muito forte, perde a memória, mas dificilmente, não, lógico, em todos os casos, mas dificilmente vai deixar de escovar os dentes, vai esquecer como que anda, vai esquecer, às vezes, até como anda de bicicleta, porque se a pessoa aprendeu e gravou bem, às vezes essa parte da aprendizagem não apaga. Por quê? Porque a memória ela é muito fácil de ser distraída da mente. Já a rede de aprendizagem não. Então, vamos ensinar nossos alunos, vamos alfabetizar nossos alunos com os 5 sentidos. Você vai planejar, então planeje pensando no que a criança vai ver, no que a criança vai falar, talvez até sentir o gosto, tá? Prepara alguma coisa aí, pelo menos para marcar o momento para eles. No cheirinho, não esquece do cheirinho. Alguma coisa para eles tocarem, tá? E falem de maneira que eles entendam, porque, como já falaram aí nos comentários, uma questão de adaptação. Eu tô aqui falando para vocês, mas talvez tem gente que não tá entendendo. Por isso, porque eu não tô conseguindo, né, numa hora só de live, eu não consigo fazer tudo isso com vocês. Se tivesse uma luzinha piscando aqui, vocês estariam, talvez, até olhando para ela.
a questão do estímulo visual. Eu só estou falando, vocês estão me ouvindo. Então, deu para entender aí que eu queria passar para vocês, né? Então, falei sobre a memória e a rede de aprendizagem. A memória, ela é fácil de ser esquecida, de ir para o inconsciente, de dar branco, de desaparecer e depois, às vezes, voltar ou não. Mas a rede de aprendizagem não. Então, vamos criar uma rede de aprendizagem no cérebro das crianças, dos nossos alunos, usando os 5 sentidos, tá? Por quê, Diana? Porque os 5 sentidos é que vão estimular todas as áreas necessárias para a formação de memórias e essas memórias formarem uma rede de aprendizagem. As emoções, pessoal, criança não aprende e nem adulto, então não adianta estudar para vestibular, para concurso, se você estiver estressado, se você estiver com fome, com medo, angustiado, transtornado, ou pode estar muito feliz, com euforia, também não vai conseguir aprender, ou um desejo muito forte, que aí a criança quer muito alguma coisa e ela não consegue pensar em mais nada. O sono também. E aí, no caso, gente, pra gente que trabalha com criança, né, é muito difícil, porque cada um vem com um histórico de casa diferente, né? São crianças que às vezes recebem violência, às vezes não física, mas só verbal, então vem toda aquela carga, fome, né? Não muita fome, mas acontece. E aí eu sugiro vocês uma ideia bem legal. Façam um crachá ou uma plaquinha com um rostinho triste, feliz, chorando, todas aquelas expressões que a gente trabalha com as crianças. Para o início da aula, se for online, eles mostram a plaquinha ou aponta para vocês a plaquinha, para a gente identificar as crianças, se eles estão se sentindo bem naquele momento, se não. Aí, se você vê que o grupo não tá legal, tá com algum estresse, alguma coisa assim, propõe uma atividade para eles espreguiçarem, a postura da cadeira também, o relaxamento da cadeira, que a gente pode fazer, que o estresse passa, assim, em questão de 30 segundos, é sentar direitinho, encostar na cadeira também para ficar num ângulo de 90 graus, põe os 2 pés no chão, encosta, ficou certinho, respira e aspira, respira, devolve a respiração durante uns 30 segundos ali, isso já vai acalmar bastante, tá? É uma dica que eu dou. Ou vocês trabalharem com alguma musiquinha, alguma coisa que tranquiliza as crianças. Se for o caso de euforia, de estresse. Então, cada parte dessa daí merece um tratamento diferente. E a gente que é professor, todo mundo sabe que a gente tem que ser professora, psicóloga, mãe e tudo mais, né? Então, mas não adianta querer ensinar a criança se ela tiver com uma dessas características. Principalmente o estresse, o medo, a angústia. Isso daí vai atrapalhar muito, né? Todo mundo sabe que até para nós adultos é difícil, imagina para eles crianças. Pessoal, o material para alfabetizar, por exemplo. Diana, mas tem um material que a gente pode usar? E aí, pessoas me questionam sobre isso. O que eu tenho para dizer é que o material depende do método que você estiver aplicando ou dos métodos, né? Porque às vezes você não tá usando um método só, tá usando o outro. E aí você pode mesclar isso, vai ser muito legal. Não esqueçam de registrar no portfólio, tá? Para vocês acompanharem bem, depois não se perder no meio do planejamento de vocês. Então hoje eu quis trazer para vocês essa dica de alfabetizar, de estruturar as aulas de vocês aí, usando 5 sentidos, e eu expliquei para vocês por quê, né? Então, quem assistiu aí desde o começo viu que eu falei sobre a importância dos estímulos, né, no cérebro, para poder a criança aprender de fato. Então, quando vocês forem planejar agora, vocês vão pensar, Diana me falou isso, é realmente verdade. Então, vou inserir aqui atividades que essas crianças vão ser estimuladas de um jeito, de outro, para poder pelo menos de 3 a 5 estímulos, tá, gente? Diferente. 2 estímulos só é fracasso.
porque vai para a memória, não forma rede de aprendizagem e a criança não consegue aprender e vai virando uma bola de neve. Aí às vezes aprende uma coisa, não aprende a outra e é aquele transtorno só, né, que todo mundo sabe. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e tenham entendido a respeito desse ponto que eu falei sobre o sistema neural da aprendizagem, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar no direct, eu vou estar aqui. Eu adoro quando vocês mandam alguma coisa, algum questionamento. O pessoal que estava no começo da live aí, eu pedi para eles me falar se vai querer as próximas lives a respeito dos métodos de alfabetização. Todo mundo começou a responder para mim que quer. Então, quem entrou aí, se vocês acham que é interessante a gente falar sobre os métodos de alfabetização, comenta aí também. Essa avaliação você indica fazer mensal ou só um fechamento de bimestre? Flor de Minas. Eu não lembro teu nome, Flor de Minas. Desculpa. Eu vou responder. Essa avaliação, ela é contínua. Porque às vezes você tá ali no final da semana, aí você testou 2 atividades com as crianças. Aí você vai lá e registra. Passou um mês, você não fez registro nenhum, beleza, não tem problema nenhum, porque você ainda tá naquele processo ali para poder avaliar as crianças, ainda não deu tempo disso. Aí não tem problema, passou 40 dias, você vai lá, registra, isso é um documento seu, né? Não tem imposição. O que eu sugiro é vocês observarem as necessidades e registrar de acordo com a necessidade. Quando eu falei desse portfólio aqui, primeira vez eu falei, compre uma pasta grande, porque de tanto anexar arquivo, vai chegar no final do ano, vai ficar um arquivo grosso. Aí vocês vão precisar de uma pasta, ela vai abrir, vai ficar gigante. Então, já compre uma pasta grossa que caiba bastante anexo, tá? E aí vocês vão anexando atividades junto, né, do jeito que vocês quiserem.